Fim da escala 6 por 1, fim do conflito Estados Unidos e Irã, por que algumas trades usam um prêmio diferente do que a gente mostra aqui no radar? São muitas perguntas e é o que a gente vai discutir hoje, tudo que mexe no seu bolso logo após a nossa vinheta. Muito obrigado pelo seu apoio. Se o vídeo do Radar está aqui em mais uma segunda-feira é porque você tem curtido, tem comentado e eu peço para você, não vai custar nada e ajuda muito o nosso trabalho. Sem a sua curtida, o seu comentário, esse vídeo deixa de existir. Então ajude a nossa informação a chegar em outras pessoas. Quero pedir para você algo mais específico. Se você puder comentar com pelo menos 3 palavras, discute algum assunto que a gente vai deixar aqui hoje, mas com 3 palavras, ajuda mais a gente a alcançar mais pessoas, você está abençoando o nosso trabalho. A gente vai tratar de muitos assuntos aqui hoje, fim da escala 6 por 1, conflito Estados Unidos e Irã, preços da soja e do milho. Qualquer um desses assuntos, deixa aqui nos comentários que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Como sempre, deixo à sua disposição também a palestra da Royal Rural. A gente traz o olhar geopolítico, macroeconômico, sobre tudo que vai impactar os preços de soja, milho e dólar. E olha como o dólar é abrangente, tem que olhar cenário interno, cenário externo. Leve a palestra da Royal para o seu evento e confira se realmente a gente tem esse diferencial que eu estou dizendo aqui para você. Bom, o assunto mais polêmico dessa semana, sem sombra de dúvida, é o fim da escala 6 por 1. A gente já conversou sobre ele aqui em alguns vídeos, mas a novidade é que algumas mudanças nesse projeto aconteceram para que ele de fato comece a andar e possa ser efetivado. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tende a pautar esse projeto ainda nessa semana. O que o Congresso quer é resolver de vez esse assunto dentro do mês de maio. Então essa semana tem que passar na comissão especial, tem que passar na plenária do Congresso e tem que passar na plenária do Senado. O que está sendo pautado agora, que foi discutido entre o Congresso e o governo? Porque tem um projeto no Congresso e tinha um novo projeto do governo. Entraram em concílio ali. De 44 horas trabalhadas na semana, que é a legislação atual, assim que for aprovado o fim da escala 6 por 1, em 60 dias passa a ser 42 horas semanais. Então, o trabalhador que tem que cumprir na sua agenda 44 horas por semana, assim que for aprovado o fim da escala 6 por 1, 60 dias depois cai imediatamente para 42 horas. E depois de um ano que for aprovado, cai para 40 horas. Então, o que estava sendo discutido de uma transição, alguns projetos falavam em 3 anos, 4 anos, 5 anos, foi acordado entre o presidente da Câmara e o governo 1 ano apenas de transição. O empresário, o grande, o pequeno, que tem ali que fazer todo o seu ajuste mensal para que a carga horária do seu funcionário se enquadre em 44 horas, que já não é fácil, vai ter 60 dias para mudar isso para 42 horas e 1 ano para mudar isso para 40 horas. Sabe qual que vai ser o impacto disso? 122 bilhões de reais na economia. O PIB tende a ser impactado com a redução de 0,7%, a folha salarial deve subir em pelo menos 10%. O que você acha que vai acontecer? Que o trabalhador vai descansar mais ou vai receber mais? Eu falo para você por empresas que eu conheço aqui pela Royal e por vários amigos, donos de empresas, médias empresas, não vão conseguir permitir a flexibilização de horário. Ou seja, os trabalhadores vão continuar trabalhando a mesma quantidade, só que recebendo mais. Então, o governo está implicando, na verdade, um aumento de salário forçado, sem com que a empresa conseguisse se preparar por isso. Então, o que está sendo defendido é que se o trabalhador descansar mais, ele vai produzir mais. Mas o que vai acontecer, na verdade, é que as empresas não vão conseguir liberar os trabalhadores, eles vão continuar trabalhando o mesmo tanto, sem produzir mais e recebendo mais por isso. Você acha que mas isso é bom, eu vou trabalhar menos e ganhar mais? Você acha que no seu bolso, lá no fim do dia, na hora de você ir para o supermercado, comprar qualquer coisa, isso não vai impactar para você? A gente está falando de um custo de 7% a mais de tudo praticamente na hora que você for no supermercado, na hora que você for viajar. Inflação aumenta, os juros não conseguem cair e mais empresas vão optar pela automação, substituir funcionários por inteligência artificial, por robôs que consigam fazer ali os seus trabalhos.
Setores que vão ser atingidos de cara: aviação, logística, hotelaria, alimentação, varejo, ou seja, tudo. Então, a partir do momento que essa lei for promulgada com apenas 60 dias, já para ter uma redução de 2 horas na semana, todos os custos vão aumentar automaticamente. Olha só o impacto disso. O Congresso brasileiro está aumentando o custo de vida nos próximos 60 dias que essa lei for promulgada. E aí, tem-se a impressão de que está beneficiando o trabalhador, porque ou ele vai descansar mais, ou ele vai receber mais, mas não fez a conta na ponta final. Na hora que você for no supermercado, seu custo de vida piora. E tem uma coisa, sempre que você tem aumento de salário, pode observar, toda vez que o salário mínimo aumenta, o custo de vida aumenta muito mais, não é proporcional não. Então o que aqui está parecendo ser um benefício, vai ser um malefício muito pesado e os números estão aí. E esses números são projeções. Claro, pode ser melhor ou pode ser pior. Aqui no Brasil, conforme esse Congresso anda, esse governo anda, o que você espera? Então, tá aí para você a mudança na escala 6x1, de 44 horas para 42 horas nos próximos 60 dias que ela for promulgada, para 40 horas no próximo ano. E com certeza essa lei vai passar, porque já é um acordo fechado entre Congresso e governo. Bom, é um assunto que dava para a gente falar muito aqui, mas a gente não tem tempo. Tivemos as exportações da segunda-feira, soja bombando, mais de 11 milhões de toneladas até a terceira semana de maio. E eu quero responder uma pergunta aqui do Kleberton. Ronaldo, aqui em Rio Verde as empresas estão trabalhando com prêmio -5. No último vídeo nosso eu tinha usado 15 prêmio para soja. Por que essa diferença? Porque o meu prêmio, Kleberton, está colocando ali o Porto de Santos. Então, o Porto de Santos, naquele momento, estava pagando mais 15 para a soja. Por que aí em Rio Verde estavam usando menos 15? Porque eles não estavam levando para o Porto de Santos. Provavelmente eles estavam levando para Rumo, para o Porto Seco. Só que a conta ela muda no seguinte: quando eu falo prêmio Santos, paridade de Santos na casa de 133, você tem que tirar o frete de Santos para a sua região. Agora, quando a trade está fazendo a paridade para outra região, o frete obviamente vai ser menor também. Mas o fato aqui é que o Porto de Santos ele é meio um balizador. Então, a paridade de Santos, quando você tira o frete de Santos para a sua região, ele meio tem que ser o mesmo preço quando a trade está fazendo conta para outro porto. Entendeu? É porque eu estou usando o Porto de Santos e as trades estão usando portos mais próximos, ou a ferrovia mais próxima ali. Mas a diferença tem que se equilibrar quando vai fazer a conta do frete. Por isso eu falo, fique de olho no prêmio, mas faça a conta. Santos menos frete para a sua região tem que ser o mesmo preço para qualquer porto. O Porto de Santos é o balizador. Uma pausa aqui para pedir de novo para você deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal. Eu vou confessar para você que segunda-feira não é um dia fácil para a gente vir trazer informações para você. É um dia que está muito corrido, geralmente eu finalizo o dia já rouco, muitas reuniões, muitas conversas, mas eu faço questão de vir aqui deixar essa informação para você. Honra o nosso trabalho, deixa uma curtida e um comentário. Sobre conflito Estados Unidos e Irã, de novo veio a notícia de que uma proposta está sendo negociada, um cessar-fogo pelos próximos pelos próximos 60 dias. Pontos sensíveis para acabar a guerra, o Estreito de Hormuz, só que nesse acordo de 60 dias, o que está sendo discutido é a liberação do Estreito sem o Irã cobrar pedágio. E aí é o ponto que o Irã não está querendo aceitar. Algumas fontes americanas, não do Irã, disseram que o Irã, nessa segunda-feira, se mostrou disposto a aceitar a reabertura do Estreito sem a cobrança de pedágio. Outro ponto que eu já trouxe para você aqui, antes disso, alguns navios já estão passando pelo Estreito de Hormuz. No dia 20, mais de 26 navios, dia 24, 33 navios, no dia 25, nessa segunda-feira, pelo menos 4 navios, entre eles super petroleiros. Então, de fato, está tendo o sinal do Irã de que quer sim fazer com que o Estreito volte a operar e o período de retirar as minas marítimas, não é do dia para a noite, viu? Isso pode demorar até um mês, pelo menos. Outro ponto que eu já trouxe para você aqui de discussão entre Estados Unidos e Irã é o que fazer com urânio enriquecido.
Você já sabe, para produzir energia nuclear, urânio enriquecido de 3 a 5%, para uso militar, urânio enriquecido a 60%, e para bomba atômica, urânio enriquecido a 90%. O urânio do Irã já está a 60% enriquecido, já trouxe isso aqui em outros vídeos. A discussão é tirar esse urânio de lá, diluir esse urânio ou tirar metade e diluir metade. O que o Irã está dizendo agora é que ele não vai querer fazer nenhuma das três opções, embora diluir o urânio seja a opção que estava mais sendo aceitada. O Irã está dizendo que vai descartar esse urânio. O próprio Irã vai destruir esse urânio. Aí, claro, os Estados Unidos aceitaria isso, mas a depender da forma que isso for feita. Tem que ser com fiscalização. O ponto é que a reabertura do estreito e o descarte desse urânio animou o mercado para, de fato, chegar num cessar-fogo definitivo. Mas o que está sendo discutido essa semana é um cessar-fogo de 60 dias. E é um ponto extremamente importante, porque lá nos Estados Unidos tem uma lei que chama War Power Resolution. Essa lei, ela dá ao presidente autonomia de uma operação militar por 60 dias apenas. O Trump avisou o Congresso, a guerra começou dia 28 de fevereiro, mas o Trump avisou o Congresso só dia 2/3. Ou seja, o tempo de 60 dias dele venceu no dia 1º de maio. O Congresso iria votar essa lei entre o dia 21 e o dia 22 de maio. E aí o Trump conseguiu prorrogar essa votação. Tem recesso parlamentar, a gente está em feriado americano, então o recesso vai até o dia 1º de junho e a expectativa é que o Congresso volte no dia 1º e já vote essa lei. Então, dia 1º/6 é a espera de que o Congresso americano vote a lei War Power Resolution, que tira do presidente os poderes de continuar a guerra. Então é decisivo essa semana. Ou o Trump volta a fazer ataques massivos contra o Irã, ou ele resolve de vez. O sinal que veio para o mercado é que uma resolução está breve. Então tá vendo como as coisas se encaixam para a gente esperar o fim da guerra de fato? Vamos ver, a gente não pode cravar isso, mas é o que está indicando para a gente agora. Bom, esse é o ponto que mais movimentou Chicago ao longo da semana, mas a gente teve também aqui no Brasil a arrecadação de abril, você está vendo aí na sua tela, a maior arrecadação da história de abril. 278 bilhões de reais o governo arrecadou em abril. É muito dinheiro, né? A gente não tem o fechamento da conta de abril, mas olha como fechou o saldo de março. Você está vendo aí só os meses de março de cada ano. Março de 2026 foi o pior março da história. O governo fechou com 74 bilhões negativo. Então, tudo bem que o governo arrecadou 278 bilhões em abril, foi a maior arrecadação de abril da história, mas como que o governo vai fechar essa conta em abril? É o que a gente vai ter que assistir e esperar ainda. Falando de eleições, sempre é uma caixinha de surpresa. Hoje, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para o Globo News e ali ele disse que não tinha conhecimento da relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro e ele entregou o que o Flávio chama de escorregado. O Flávio fala que quando ele dá entrevista, ele sempre dá uma escorregada. Ele disse que naquele encontro que o Flávio Bolsonaro teve com o Daniel Vorcaro, depois dele ser preso e estar com tornozeleira eletrônica, foi para cobrar o resto do dinheiro. O Flávio disse que ele foi visitar o Daniel Vorcaro para pôr um fim na relação entre os dois. Hoje, Valdemar da Costa Neto disse que o Flávio foi lá para cobrar o restante do dinheiro que o Daniel Vorcaro ainda não havia passado. Contradições dentro do próprio PL. Nessa, saiu em vários portais de que Jair Bolsonaro não deu aval para Michele Bolsonaro ser a substituta do Flávio caso ele não volte a crescer nas pesquisas, mas que ele poderia dar aval para ela ser vice de algum candidato. E o candidato que apareceu foi Ronaldo Caiado. Então ainda, segundo alguns sites políticos, seria possível ver Michele Bolsonaro como vice do Caiado. O Caiado disse que não foi procurado, mas a gente já viu em outros momentos o Caiado ir em direção a essa sinalização de querer Michele Bolsonaro como vice.
Então o jogo não está definido, pelo menos até agosto não está definido. E quando a gente olha para a casa de apostas, Lula ainda em torno de 40%, o dólar só não subiu hoje porque o Lula não subiu nas pesquisas. Flávio subiu de 25% para 27% e isso é o que vai definir. Mas o ponto é esse: eleição até agosto não está nada definido, ainda pode haver muitas reviravoltas. Bom, eu quero só deixar para você aqui uma imagem do nosso quadro de oferta e demanda de milho, que a gente já está pontuando aqui pelo menos 25% de quebra de milho em Goiás. Mas não dá tempo da gente trazer para você aqui todos esses números, mas eu consigo mostrar para você aqui como é que está a nossa projeção do nosso quadro de oferta e demanda. Mas um número assim solto não vai te ajudar a tomar decisão e a enxergar o que pode acontecer com o mercado. Para isso, royalrural.com.br, você vai ter acesso completo aos nossos materiais. É só mandar uma mensagem para a gente, dizer que você quer fazer o teste da consultoria e conhecer como é que é a consultoria da Royal Rural. Até mais!